segundo período do curso de Direito da Universidade Estadual Tocantins, da Unitins. Bom, nesse vídeo eu vim trazer a minha análise sobre a perspectiva da análise econômica do direito na série Suits, mais especificamente do episódio 11 da primeira temporada. Vem comigo entender um pouco. Esse episódio, ele leva o título As Regras do Jogo. Esse título, ele resume bem o que vai acontecer na dinâmica desse episódio. Nesse episódio, a gente vai ver dois conflitos acontecendo em paralelo. E o nosso personagem, o Heaven, ele recebe a visita do seu antigo mentor, que ele é um ex-promotor. Entretanto, Heaven descobre que esse antigo mentor, o qual ele trabalhava como assistente, estava envolvido em manipulações de provas, de casos que ele trabalhava. E como ele descobriu isso podia colocar a carreira dele em risco e a carreira desse ex-mentor. E colocaria em risco também a sua ética. Bom, em paralelo a isso, acontecia o segundo conflito, como eu disse. Que chegou um caso, nesse escritório, de um senhor que faleceu e que deixou a herança para suas duas filhas. Porém, elas se odiavam. E a gente vai ver um conflito no escritório, porque foi designado aos dois advogados resolverem o caso de forma que as duas saiam satisfeitas nessa repartição de bens. Um desses advogados se chama Luiz, e ele tenta convencer o outro personagem de sabotar o caso, oferecendo incentivos e colocando várias formas, entrando em uma competição dos dois, cada um colocando, querendo manipular todo o caso, para que um saia em benefício e que um ganhe, sabe? O episódio, ele gira em torno de decisões estratégicas, incentivos e também consequências judiciais. Enfim, vamos ao principal desse vídeo, o ponto de vista da análise econômica do direito sobre esse episódio. Para quem não sabe, a análise econômica do direito, ela estuda incentivos, custos e benefícios que afetam o comportamento das pessoas dentro do sistema jurídico. Podemos identificar 3 pontos-chave relacionados à análise econômica do direito. Em primeiro lugar, a gente pode citar o custo-benefício da manipulação de provas do ex-promotor que eu comentei. Do ponto de vista da análise econômica do direito, ele pesou um pouco dessa balança. Ele não viu tanto os riscos, né? Ele não viu os riscos de ser descoberto, a perda da reputação, as possíveis sanções legais que isso poderia. Ele colocou mais em peso para ele os benefícios, né? Outro ponto que eu queria falar é a falha de mercado do sistema judicial. A manipulação de provas pode ser vista como uma falha do mercado, pois ela distorce os incentivos e prejudica o funcionamento da eficácia, né, do judiciário. Bom, outro ponto que eu gostaria de citar é o efeito na credibilidade da justiça. Na análise econômica do direito, sugere que os agentes do sistema judiciário, como os produtores, né, nesse caso, têm incentivos errados. Isso gera externalidades negativas, como a desconfiança da população no sistema. Em contrapartida, agora sobre aquele caso entre os dois advogados e das irmãs lá, rolou um jogo estratégico entre Heaven e Lois. Oferecia incentivos para que o seu assistente, que se chamava Mike, se não me engano, sabote o caso. Esse é um clássico problema de teorias, jogos dentro da análise econômica. Mike tem 2 opções, que era aceitar o incentivo e obter ganhos a curto prazo, né? Mas correr riscos futuros. E ele também tinha a chance de recusar, mantendo a sua integridade, né? E as suas relações profissionais. Bom, no ponto de vista da análise econômica, explica que os agentes racionais são decisões baseadas nos incentivos e estruturados no sistema jurídico. No caso,
A existência de normas de conduta e punições potenciais influenciam na escolha de mais. Outro ponto que eu gostaria de citar é a reputação e a eficiência do mercado jurídico. No caso, né, no primeiro caso, o Heaven, ele percebe que a sua reputação está em jogo ali, né, por conta da manipulação do ex-promotor. Ele manipulou muitos casos no qual o Heaven, ele tinha assinado ali como assistente e ele tinha ganhado. E, bom, segundo a análise econômica do direito, a reputação ela tem um valor econômico bem significativo, pois ele afeta as oportunidades futuras e afins. Bom, né, um ponto que a gente não pode ignorar é que as empresas e os próprios advogados, eles funcionam no mercado jurídico é um mercado super competitivo, onde a credibilidade e a eficiência são muito valiosos, né? Ninguém vai confiar em uma empresa, em um advogado que você, né, sabe que não tem tanta credibilidade, que você ouviu falar algumas coisas. Então, a confiança das pessoas é muito importante. Você ter uma credibilidade dentro do mercado judiciário é muito importante para as pessoas acreditarem em você, colocarem fé e não trazer uma revolta popular ou coisa do tipo. Bom, no fim do episódio, o Heaven, ele decide se afastar do seu ex-mentor. Ele ainda tinha muito durante o episódio um apego com esse ex-mentor, porém ele escolheu seguir o lado mais ético da coisa, e se distanciar desse ex-promotor. E essa escolha pode ser vista como uma estratégia de maximização do valor a longo prazo, já que, né, essa escolha era a melhor escolha que ele podia ter, porque se ele seguisse outro rumo, ele estaria só colocando debaixo do tapete, e isso podia vir à tona uns anos depois. Bom, eu acho que a gente pode concluir essa análise falando desse episódio, né, as regras do jogo. Ele ilustra bem os diversos conceitos da análise econômica do direito, especialmente quando essa relação entre incentivos, reputação, custos de transação. Ele mostra como os atores do sistema jurídico tomam decisões baseadas em uma lógica econômica, onde eles escolhem as coisas sob perspectiva de o que vai ser melhor para eles ao longo do tempo, quais são o que tem menos risco, o que é mais arriscado. Então tem toda uma análise para que eles tomem uma decisão. E eles podem ver o que pode ter consequências ou não. Esse episódio ele reforça como as estruturas de incentivo dentro do sistema legal afetam o comportamento dos agentes jurídicos. E porque uma abordagem econômica do direito pode ajudar a entender melhor a eficiência ou a ineficiência das normas das instituições, né? Bom, no fim do episódio, nos dois casos, eles encontraram, de certa forma, a melhor escolha. No caso entre os dois advogados, mesmo dentro de todas as manipulações que ali rolaram, os personagens, por fim, na discussão que eles tinham, acabaram em empate. Uma das irmãs as irmãs em si, né, queriam só conflito entre elas só não queriam, só queriam acabar uma com a outra, e eles conseguiram isso de certa forma, e agradando as duas partes. Mesmo com todas as discussões que rolam, eles acabam conseguindo chegar em um bom senso que deixam as duas partes felizes. Mesmo que talvez isso acabe elas entendendo depois, a gente não sabe, que talvez elas não saíram tão em benefício assim, porém eles alcançaram o objetivo, que era deixar as duas partes felizes naquele momento. Cada uma conseguiu o que queria. E no caso do Heaven, né, com seu ex-promotor, ele decidiu delatar a situação e foi ali atrás de provas e ali tentar manipular o caso
de que formas que ele consiga sair de tudo aquilo, mas também que seu ex-mentor pague, né? E ele também acaba o episódio, ele quer resolver algum dos casos que ele descobriu que ele não foi tão bom assim para eles, né, por conta dessas manipulações, e ele vai tentar resolver. É isso, essa é a minha análise econômica do direito. Espero que vocês tenham compreendido. E por aqui é só. Tchau!